Bom, pessoal, a gente já está gravando, tá certo? A aula de hoje, né? Hoje, como eu tinha falado para vocês, né? A gente tem aqui um convidado super especial, né? Para participar aí com a gente hoje, né? Que é o nosso amigo, né? Já conhecido de vocês, inclusive, né? O pastor Rafael Brito, né? Já participou ano passado de uma aula com a gente sobre a Bíblia, né? Sobre a formação, sobre a escrita da Bíblia, né? E hoje ele vem falar um pouquinho a respeito de liderança religiosa, né? Um papel que ele já exerce, né, há algum tempo, né, tem um ministério aí, né, um ministério de muito proveito, na verdade, tanto para ele como líder religioso, quanto para todos que moram aqui na cidade, né, porque de certa forma, de maneira direta ou indireta, né, exerce alguma influência positiva em todos nós. E assim, eu vou abrir, né, o microfone para ele aí uns 10 minutos aí para ele falar um pouco a respeito do trabalho dele, né, de como ele, vamos dizer assim, como se deu o processo de vocação, se foi uma escolha pessoal dele ser pastor, se foi algum chamado que ele obteve. E depois a gente vai pedir, pastor, para o senhor falar um pouquinho a respeito de como é ser líder religioso nesse período de hoje, né? Nessa situação que nós estamos passando de pandemia, tá certo? Então, eu vou deixar o meu microfone mudo aqui e aí tá com o senhor agora, tá bom? Seja bem-vindo. Ok. Bem-vindo a todos. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Tamo. Ah, né? Pronto. Bem-vindo a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero já agradecer mais uma vez aí o convite honroso aí de João Paulo, né, que tem sempre nos convidado aí, nos dado essa honra de estar com vocês. E vamos por parte, né? João Paulo, ele falou que era para me falar como se deu meu chamado, primeiramente. Eu, quando tinha mais ou menos meus 17 anos de idade, 17 anos, eu me senti vocacionado a ingressar no seminário. Eu já sempre fui uma pessoa muito envolvida nas coisas da igreja, desde os meus 11 anos de idade. Sempre me envolvi muito, sempre trabalhei bastante, sempre auxiliei o meu pastor, tudo aquilo que ele precisava, mesmo sendo um adolescente, mesmo sendo ainda muito novo. Mas com 17 anos, então, eu decidi procurar o meu pastor, porque eu queria ingressar no seminário. Naquele momento, por ser ainda muito novo, por ser solteiro, fui aconselhado pelo meu pastor a estudar um pouco mais, a terminar os meus estudos, para só então, depois, eu ingressar no seminário. Eu ainda não tinha terminado os meus estudos, então eu terminei o meu ensino fundamental, o ensino médio, melhor dizendo, terminei o ensino médio, e depois, já com um pouco mais, uns 20 anos mais ou menos, aí eu fui e ingressei em um seminário para estudar. Estudei durante 4 anos e meio. Foi o seminário que eu estudei. Mas a minha motivação se deu porque eu entendi que eu tinha que contribuir com alguma coisa com a minha geração. Eu sei que a gente não pode influenciar o mundo inteiro, mas a gente pode influenciar o nosso mundo. A gente pode influenciar o nosso círculo. E por estar sempre envolvido na igreja, sempre trabalhando na igreja, eu me senti muito motivado aí para essa área da teologia e, no caso, o lado do pastorado. Não fui forçado por ninguém, pelo contrário, tentaram até meio que me desanimar a ser pastor, porque ser pastor não é uma profissão, né? E se fosse uma profissão, seria talvez uma das bem complicadas de ser remunerado, então eu não fui pelo profissional, fui pelo lado de fato da vocação, do desejo de estar ajudando as pessoas e levando a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Essa foi a minha motivação em ingressar para o campo religioso. Hoje já se fazem 14 anos que eu estou aqui, né? Eu faço, inclusive agora, na próxima semana, dia 13, vai fazer 14 anos que nós chegamos aqui em São Joaquim do Monte. Exatos 14 anos. E não me arrependo,
de ter aberto mão, tive propostas de trabalho em alguns lugares, tive que abrir mão da família, tive que abrir mão dos amigos, da cidade onde eu morava, tive que realmente assim virar as costas para muita coisa. Mas eu não me arrependo, sabe? Amo o que eu faço, tenho prazer por aquilo que eu faço. E hoje, nessa atual conjectura que a gente está vivendo, né, nesse atual tempo que nós estamos vivendo, tem sido um desafio muito grande, porque essa pandemia ela pegou todo mundo de surpresa. Nós não temos nada, não tínhamos nada preparado. Na verdade, tudo isso foi novo. A gente vê que até a própria política pública, até mesmo as escolas, as empresas, tiveram que se adaptar na medida com que achavam que deveriam fazer. A gente, no início dessa pandemia, a gente não tinha a real noção do que ia acontecer. Então, foi algo novo, foi algo que deu assim, uma certa preocupação para todos os líderes religiosos, sejam pastores ou padres, pode ter certeza absoluta, bem como até para as próprias instituições, como escola, como empresas, tiveram as suas dúvidas, porque a gente não imaginava que ficariam. Já vamos completar 3 meses nessa situação. Então, para nós, assim, no nosso caso aqui, para se adaptar, ou pelo menos para se manter ainda ativo durante essa pandemia, nós optamos, então, agora por fazer, algum tempo atrás, por fazer online, as transmissões online. É muito difícil, como vocês mesmos estão passando agora, né, uma aula virtual. Isso é realmente assim desafiador. Por incrível que pareça, dá muito mais trabalho do que uma aula presencial, e o João Paulo pode confirmar isso. Da mesma forma, um culto virtual dá muito mais trabalho, porque você envolve muito mais, um aparato muito mais. Você tem que reduzir o tempo, você fala diretamente para um computador ou para um celular, melhor dizendo. E para quem está na frente, para um pastor, para um padre, para qualquer pessoa que lida com o público, é muito mais fácil lidar com o público presencial, porque você tem ali um retorno, você vê um retorno das pessoas, do que simplesmente estar olhando para um celular ou uma câmera e estar ali transmitindo. Então, assim, tem sido um desafio, embora eu já venha há algum tempo já gravando alguns vídeos, mas é diferente, a estrutura é diferente, como a gente diz lá no Rio, lá, a pegada é diferente. Você a gravar um vídeo de 2 minutos, ou você gravar um curso inteiro. Você tem que fazer um curso dentro de 1 hora. Então, assim, é muito desafiador, mas, pela misericórdia, a gente tem mantido ainda as nossas atividades, esperando que isso logo acabe o mais rápido possível. Mas essa é a questão também da religião, é se adaptar. Né? A gente vai se adaptando de acordo com as condições. As igrejas que não se adaptaram à tecnologia nesse momento, complicou. Eu conheço igrejas que fechou as portas, porque não tinha a, a, um preparo, pelo menos um mínimo preparo, para dar prosseguimento aos seus trabalhos. A gente trabalha em aconselhamento, a gente trabalha em pregação da palavra, a gente trabalha em querer fortalecer a fé das pessoas. Esse é o nosso trabalho como pastor. Então, se eu não posso estar presencialmente, então eu tenho que usar outros meios. E a gente, assim, está muito difícil, mas eu tenho mantido. Eu tenho uma lista de transmissão com os membros da igreja, onde eu constantemente mando mensagens, eu me comunico com os membros da igreja. Vez ou outra, quando eu posso, quando não vai criar nenhum aglomerado, eu visito também membros pessoalmente, converso com um, converso com o outro, para ver como está. Mas o foco hoje tem sido, de fato, as nossas transmissões online e os vídeos que nós temos postado no YouTube e nas redes sociais. Então, assim, tem sido um desafio grande, muito grande mesmo, essa adaptação. Pastores que hoje, ou melhor, os líderes religiosos, que hoje não investirem na tecnologia ou não se prepararam para isso, estão sofrendo muito mais do que aqueles que estão mais ativos. Conheço igrejas que, de fato, estão sofrendo muito porque não tiveram uma preparação. Então essa tem sido nosso desafio atual, né?
adaptação que a gente tem que fazer. Acho que eu passei muito da hora, né, João Paulo? Não, na verdade, está tudo dentro do contexto, né? A gente realmente conhecer um pouco, né, da sua história, do seu chamado, como é que se deu, e também assim, né, tentar entender um pouquinho, né, como que se diz, né, olhar pelas suas lentes, né, a respeito de como tem sido o trabalho, né, de como é ser líder religioso, tendo em vista uma conjectura, né, como o senhor bem falou, né, com um momento, né, uma conjectura, um momento como esse, que todo mundo, na verdade, tem que se adaptar, né? Então, o comércio se adaptou para o delivery, as igrejas, né, tiveram que se adaptar para uma rotina online, né, para uma rotina de mediada, né, um culto, né, ou uma missa, ou um encontro religioso mediado por tecnologias. Nós professores, né, tivemos que nos acostumar com a câmera, né? Eu estava até falando para minha esposa ontem, eu dizendo que nunca me pensaria na vida, né, estar de frente de câmera. Não sou muito chegado à câmera, na verdade. Não sou muito íntimo. Tô me tornando íntimo dela agora. E os alunos também, né? Olhando a outra ponta, né? O outro lado. Alunos também, famílias também tiveram que adaptar-se, né? A essa situação. Tiveram que buscar criar, né? Buscar se adaptar a uma situação totalmente adversa daquilo que todo mundo está acostumado. A gente é acostumado a acordar cedo, tomar café, vestir a roupa, ir até a escola, ter aula, voltar para casa. Só que hoje a gente vai para a escola, né? Eu até brinco com meu filho, né? Quando ele terminar a aula, de rapaz, você chegou agora da escola, vai arrumar sua bagunça. Então, assim, hoje a escola está dentro de casa, né? E isso muda muita coisa, né? Ontem estava me comunicando com Clarice, ela dizendo que o pessoal do nono ano falou, olha, eu acho que João Paulo está ficando doido. Aí eu disse, por que isso? Não, porque João Paulo está falando tão diferente. Tem hora que ele fala, a gente não entende o que ele diz, porque está usando umas palavras muito complicadas. Até o discurso tem que ser moderado, né? Nessa situação. Né? Até o discurso aí tem que mudar um pouquinho. Então, assim, é uma mudança geral, eu acho, né? Eu até estava falando com o pessoal do oitavo ano, quarta-feira. Eu acho que nós estamos chegando, né? A história se divide em vários pontos, né? Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. E talvez nós estejamos no período estamos inaugurando a idade pós-pandemia, em que todo mundo vai mudar, né? Quando sairmos, né, dessa situação em breve, nada será como antes, na É verdade, verdade, né? é Nada verdade. poderá ser como antes. Mas aí, pastor, eu vou fazer o seguinte, nós temos um tempinho ainda, eu vou abrir agora, né, a oportunidade para que o pessoal possa, nessa turma ela é bem questionadora, na verdade, é uma turma bem participativa, eu vou abrir aqui a oportunidade para eles direcionarem perguntas, tá certo? Então, quem tiver alguma pergunta a fazer, dá aquele toquezinho e levantar a mão, tá certo? Pronto, Caio já está se inscrevendo ali para perguntar alguma coisa. Já. Uhum. Pronto. Então, Caio, pode começar. Na Bíblia, qual é o livro assim que você mais gosta? Eu, particularmente, Sim. João. Eu, particularmente, o Evangelho de João. Primeiro porque ele é um livro muito mais fácil de ser entendido do que outros. O Evangelho, né? São 4 João, mas o Evangelho. E segundo porque ele apresenta Jesus como Deus. Mas João, ele fala do Deus que fez homem. Então eu particularmente eu gosto muito desse livro de João por essas duas questões. A facilidade de ser entendido, a linguagem de João, que é muito fácil. É o livro que eu recomendo todo Eu mundo. leio a Bíblia todas as manhãs e eu sempre, às vezes eu sempre leio João também. Então, é o mais fácil, é o que eu recomendo todo mundo ler. E Onde pela esse tio mensagem. molhado? João Paulo? Oi? Pode falar, já terminei a pergunta. Ah, já pronto, porque teve uma É porque interrupção aqui a tela já. mudou para o outro. Ah, entendi. Ah, foi, né? Certo. Mais alguém, gente? Vamos lá, aproveitar a oportunidade. Porque se vocês não perguntar ao pastor Rafael, eu vou dar aula. Aí é melhor vocês perguntarem a João ele. Paulo? Oi, pode perguntar. Eu? Sim, sim, pode perguntar, Murilo. É que deu uma travada aqui achando que eu ia sair por causa da internet. Ah, entendi.
Não, já que Caio tocou logo no assunto de João, eu também já vou aproveitar e fazer uma pergunta também. No seu culto, você lê assim, mais os evangelhos ou vai em outros também? Não, existe, muda muito. Depende muito da mensagem que a gente sente no coração de falar. Um pastor, por exemplo, quando vai pregar uma mensagem, a primeira coisa que a gente vai fazer é orar. A gente ora, a gente pede a Deus uma direção, e muitas vezes uma palavra, ela vem de acordo com aquilo que a gente está vivendo no momento. Por exemplo, a gente está vivendo um tempo de pandemia, um tempo de incerteza, um tempo de dúvida, né, de medo. Então, geralmente, as mensagens que são pregadas na igreja nesse tempo têm que ser mensagens direcionadas a isso, tem que ser mensagens para confortar o povo, para acalmar o povo, para fortalecer o povo. Então, a gente vai na Bíblia e vai procurar os versículos que a gente acha que é propício para falar nesse momento. Então, assim, eu não posso dizer que é mais o velho ou mais o novo. Depende muito da inspiração que a gente tem naquele momento. Eu não, eu particularmente, eu gosto de pregar mais no novo, tá? Eu gosto de pregar no novo, mas isso depende muito, varia muito. Isso não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Então, tem hora que a gente está pregando em Mateus, tem hora que está pregando em Salmos, tem hora que está pregando em Apocalipse, tem hora que está pregando em Daniel. Então, assim, depende muito do dia, depende muito daquilo que a gente acha que o povo precisa ouvir naquele momento, né? Porque a gente tem que dar como se fosse um remédio de acordo com a enfermidade. A gente tem que dar, a palavra ela tem que estar de acordo com aquilo que a pessoa está vivendo. Por exemplo, num tempo como hoje, não adianta eu querer ficar falando uma hipótese, falando de guerra, né? Guerra, luta, porque vai apavorar mais um pouco ainda. Então, a gente tem que trazer palavra de conforto, palavra de ânimo, palavra que vai fortalecer as pessoas nesse tempo que a gente está vivendo. Senão eu prejudico mais a vida da pessoa ainda. Fazendo um complemento a essa pergunta de Murilo, achei bem interessante, Murilo, sua pergunta, na verdade. Achei bem pertinente. Obrigado. E assim, eu comparo muitas vezes, não sei se de maneira errada ou de maneira correta, a função do professor com a função do líder religioso, em algum sentido. Porque todos nós trabalhamos com pessoas e o que a gente faz pode ser decisivo para que a pessoa tome algumas decisões na vida ou tenha certas Já entendi atitudes como você na quis dizer, na sua. porque a coisa dos professores está que nem dividir as diversas religiões. Tipo, tá diversas religiões, mas no caso dos professores tá diversas matérias Também, no também. lugar. E assim, É, observe que muitas vezes eu estou explicando uma coisa para vocês em história e a gente acaba entrando em outra ciência, acaba entrando em filosofia, acaba entrando em religião, inclusive, acaba entrando em geografia, acaba entrando um pouquinho de sociologia. Muitas vezes isso acontece. Então, por exemplo, até estudando religiões agora, um exemplo, e a gente estuda um pouquinho de história junto, a gente estuda sobre islamismo há umas 2 semanas e casou perfeitamente com o assunto que a gente estava estudando em história. Então, assim, muitas vezes o que vai determinando o que a gente vai falar, o que vai determinando aquilo que a gente vai, a abordagem que a gente vai ter com vocês, é de fato a necessidade que vocês estão tendo. A pessoa que procura o pastor, a pessoa que vai ao culto, tem uma necessidade de caráter, vamos dizer, mais espiritual, de um refrigério para a alma, um refúgio para os problemas. A pessoa que procura o professor quer tirar a dúvida. Então, muitas vezes a gente vai buscar aquilo que fique mais simples para a pessoa, a forma como vai, vamos dizer, resolver ali o problema da pessoa naquele momento. A gente acaba sendo um pouco de psicólogo em determinado momento. Eu vou falar aqui para o pastor, por exemplo, como eu sou pastor, às vezes as pessoas procuram um pastor também, até no campo além do que o campo apenas espiritual. Por exemplo, um problema em casamento, vão procurar o pastor. Às vezes um problema de a pessoa vai vender um bem ou vai comprar um bem, muitas vezes procura o pastor. Então, assim, pastor ele passa a ser de fato um líder que vai influenciar
a vida daquelas pessoas ali. Então, se a gente falar coisas erradas, se a gente falar alguma besteira, se a gente falar alguma coisa ruim, a gente pode trazer muito prejuízo para a vida das pessoas, muito. Por isso que tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado. E, geralmente, as nossas decisões, a gente vai querer, os nossos conselhos, a gente vai querer basear na Bíblia. Dizer, olha, na Bíblia está escrito assim, assim, assim. Olha, está escrito assim, assim, assim na palavra. Por quê? Porque isso, de uma certa forma, dá um pouco mais de peso naquilo que a gente vai aconselhar e as pessoas vão se sentir mais direcionadas, até porque é o pensamento da palavra, o pensamento da Bíblia, não é aquilo que eu acho, é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pegar o microfone para falar. A gente pode matar psicologicamente uma pessoa, a gente pode acabar com o psicológico de uma pessoa em determinados momentos se a gente não tiver cautela naquilo que a gente vai expor em culto, numa pregação, num aconselhamento. E aí, pessoal, vamos lá? Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aí a oportunidade hoje, né? Para a gente perguntar, questionar. A gente está estudando muita liderança religiosa, então vamos tentar circular as perguntas em torno desse tema. Vamos lá? Enquanto o pessoal fala aí, uma das coisas que para a gente tem sido muito ruim é justamente a distância que a gente está tendo do nosso povo agora, né? A distância que a gente está tendo de fiéis. E isso, para a gente, como liderança também, é muito, muito ruim, porque a gente sempre teve aquele contato, todos os dias de culto. Nossa igreja, pelo menos, são 3 dias de culto. Além dos 3 dias de culto, nós temos ensaio, temos reuniões. Então, a gente passa a ter uma convivência muito maior com os nossos irmãos. Alguns dos nossos irmãos não têm tanto acesso à internet, são pessoas idosas, são pessoas que não têm assim, uma leitura. Hoje, a juventude de hoje, os adolescentes, e até as crianças, muitas vezes dá banho na tecnologia, né? Mas a gente também tem sentido essa dificuldade hoje em dia, né? Como é que eu posso dizer? A distância que, infelizmente, a gente está longe dos fiéis. Caio está aqui me pedindo, né, a oportunidade para poder perguntar de novo. Pode sim, Caio. Fica à vontade. Em relação, assim, ao livro de Apocalipse, com o negócio do fim dos tempos, que relata o fim dos tempos, você acha também esse livro interessante? Sim. Acho muitíssimo interessante. E eu vou falar uma coisa. A Bíblia, o que a gente está passando hoje, o que a gente está vendo hoje, já está descrito na Bíblia. Parece assim, parece que algumas coisas, embora a gente lê a Bíblia, embora a gente veja a Bíblia Sagrada, mas a gente só vai se dar conta que aquilo é verdade quando aquilo acontece. Então, o livro de Apocalipse, por exemplo, é chamado livro da revelação, né? O livro que o Senhor revelou para João o que iria acontecer no final dos tempos. Quem falou para ele, como diz a Bíblia, a própria visão de João foi o próprio Jesus. Então, assim, é um livro extremamente importante para nós, é um livro extremamente atual e é um livro extremamente verdadeiro. É muito difícil de ser interpretado o Apocalipse. Muito difícil. Até porque, dentro do Apocalipse, existem algumas correntes teológicas em relação a alguns pontos, que eu não vou falar aqui, porque talvez não vai acrescentar, mas correntes teológicas em relação à tribulação, à grande tribulação. Alguns creem que vão passar, outros creem que vão passar metade, outros creem que vão passar todo. Correntes teológicas divergentes em relação ao milênio que fala no livro de Apocalipse, mas é um livro que tem que ser estudado com muita cautela e com muita atenção, sabe? Como eu falei, é um livro difícil de ser interpretado. Existem essas diferenças dentro do meio evangélico mesmo, existem essas diferenças de pensamento em relação a alguns pontos do livro de Apocalipse, mas é um livro extremamente importante para a nossa fé.
muito importante, porque ele fala o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, Jesus disse que no final dos tempos iria acontecer algumas coisas antes da sua vinda. Mateus capítulo 24. Então ele vai falar sobre pestes, ele vai falar sobre terremotos, ele vai falar nação contra nação. Aí alguém pode dizer assim, mas pronto, João Paulo é professor de história. Ele sabe que em todo tempo existiu guerra. Ele sabe que, como professor de geografia também, ele sabe que em muitos lugares, há alguns anos atrás, era constante e era comum a prática a incidência de terremotos. Só que nesses últimos tempos a gente vê isso muito mais. Então, quando isso começar a se agravar, quando isso começar a se multiplicar, é que de fato Jesus está chegando, está voltando. Por exemplo, peste. Ninguém imaginava que ia surgir um vírus como esse de proporção mundial. Ninguém imaginava. Em 3 ou 4 meses, praticamente quase o planeta todo, uma boa parte do planeta foi contaminada. O vírus chegou em quase todas as partes. Terremotos, por exemplo, eu acho que eu tenho a mesma idade que o João Paulo. Ele estudou muito mais geografia do que eu. Eu não era bom de geografia, mas uma coisa eu aprendi em geografia desde a minha infância, que o Brasil não tinha terremoto porque o Brasil ficava em cima de uma placa tectônica só. Então não tinha incidência de terremoto. Só que a gente já está vendo que tem terremoto. Né? Essas coisas, a geografia, a própria geografia tem se mudado. E isso tudo é para quê? Também para se cumprir o que diz a palavra. Né? Tudo para se cumprir a palavra do Senhor. Então, por exemplo, o livro de Apocalipse ele vai falar sobre um governo mundial, o livro de Apocalipse ele vai falar de uma moeda mundial, entendeu? O livro de Apocalipse vai falar de uma marca que as pessoas vão ter, e tudo isso já está acontecendo. Tudo isso já está acontecendo. Então, assim, seja crente ou não, sabe? Quando eu falo crente, eu não estou falando em termos de religião, estou falando em termos de fé. Pode a pessoa crer ou não, mas está acontecendo. E muita coisa vai acontecer. Então, o livro de Apocalipse ele é extremamente importante. Difícil de ser entendido. Porque uma coisa é a gente estudar algo que já aconteceu. Outra coisa é a gente estudar algo que ainda vai acontecer. Então, é esse desafio. Mas muito, muito, muito importante para a nossa fé cristã. A gente, só um minutinho, viu, Murilo? Eu vou deixar você falar também. Só para avisar, certo? Nós temos 8 minutos apenas, né, de videoconferência. Então, eu só vou abrir agora para a pergunta de Murilo, né? Infelizmente, não vai dar tempo para a Luna perguntar hoje, mas não encaminhei a pergunta dela para o WhatsApp, eu encaminho o pastor, ele responde, a gente manda para você de volta. Certo, Luna? Por conta do tempo do aplicativo mesmo, tá bom? Então, eu vou abrir para o Murilo fazer a pergunta dele e depois a gente encerra, tá bom? Vamos lá, Murilo. A coisa que, assim, vai ser um pouco da pergunta de Caio também. Quando ele falou sobre o livro de Apocalipse, eu também quero falar de outra coisa. Assim, às vezes, na Bíblia, em Mateus, tem lá um versículo que é no 7, que é Jesus acalma a tempestade, não é? E diz que lá Jesus estava viajando com seus discípulos para a Galileia, antes de encontrar o endemoniado gadareno. Caiu uma grande tempestade no mar, onde o barco estava quase afundando. E quando os discípulos acordaram Jesus implorando que ele os salvasse, porque diziam que ia morrer. E ele fala: por que temeis, homens de pouca fé? Então Jesus disse: fique quieto. E o mar se acalmou. Quando na minha igreja, que é a Congregação Cristo no Brasil, eu ouvi, foi essa mesma palavra, só que você está perguntando como é que o porquê eu fiquei tão impressionado com essa palavra. Porque, se o senhor se lembra, naquele dia que caiu uma tempestade tão feia que começou até a ventar de um jeito que conseguiu quebrar até um muro e coisa lá, de tudo, não foi? Aí, quando eu ouvi essa palavra, né, naquele mesmo dia, eu fiquei dizendo que aquilo parecia o fim do tempo. Aí meu pai falou: tá vendo? Isso foi um aviso, dizendo para aqueles que não estão preparados. Porque quando o irmão falou aquela palavra, no mesmo, foi literalmente foi a mesma coisa no meio da tempestade.
tudo que aconteceu no verso aconteceu na tempestade, a chuva que parecia que não ia acabar, e eu com medo, implorando pro meu pai me ajudar. Pronto, foi tudo igualzinho que estava no verso. É, foi muito forte mesmo. Isso aí não é uma pergunta, né? Na verdade, isso é um testemunho, é uma... Também é uma pergunta, porque eu quero saber, alguma vez você leu um verso e algum dia aconteceu exatamente naquilo que fez você Já, abrir os olhos? Qual foi? já. Agora são muitos, Cita muitos. um, qualquer um, eu não Deixa tô eu, pedindo todos, não. deixa eu tentar, assim, citar. Porque a gente, por exemplo, a Bíblia, e é porque, assim, foram tantas experiências que a gente fala assim, poxa, tá vendo? Preguei ontem isso e aconteceu isso hoje. Às vezes são questões de pessoal, um aconselhamento. Por exemplo, às vezes eu prego um texto na Bíblia e, por exemplo, uma vez eu estava pregando na igreja, vou dar um exemplo, sobre cuidado, sobre obediência à liderança, obediência ao pastor e sobre os avisos que Deus nos dá. Isso foi no domingo. Na segunda-feira pela manhã, eu encontrei uma irmã da igreja, onde eu tinha conversado com ela e ela falou, pastor, eu vou para Caruaru. Naquele momento eu falei assim, irmã, não vá não. Deus está colocando no meu coração para a senhora não ir não. Olha só. Ela falou, não, pastor, mas não tem nada a ver não, só vou lá em Caruaru e volto rápido. Então ela foi em Caruaru, quando ela desceu do ônibus, ela foi assaltada. Entendeu? Aí à noite ela me ligou. Ela disse, pastor, bem eu tivesse ouvido o seu conselho ou a sua palavra ontem, prestar atenção, tivesse obedecido o pastor. Se eu não tivesse ido, eu não tinha sido assaltado. Então, assim, às vezes acontece essas coisas. Não é que a gente está adivinhando o futuro, mas às vezes que a própria palavra, ela nos dá um alerta sobre determinadas coisas. Entendeu? Sim, eu sei que não é a gente adivinha o futuro, essa não existe. Agora Não, adivinha o justamente. futuro não existe. Só que naquele mesmo dia foi a primeira vez, só que foi no ano passado, porque foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Mas vai acontecer muitas outras, pode ter certeza. Pessoal, você que assim, a conversa tá ficando bacana, né? Mas aí o tempo não está sendo favorável, tá certo? Então a gente vai ter que já ir encerrando, né? Agradecendo aí mais uma vez, né, ao pastor Rafael Brito, né? Não, Obrigado, meu filho. né? Então a gente tem 2 minutinhos apenas. Então, a gente agradece aí, né, ao pastor Rafael Brito mais uma vez, né? Já é a segunda vez em menos de uma semana que eu preciso dele, né, para me ajudar em Pode alguma contar com a aula, gente sempre. né? É assim, sempre é bom, né? A gente sempre aprende muita coisa, a gente sempre descobre muita coisa bacana, tá certo? Então, nós, né, alunos do 7º ano, eu como professor dessa turma, né, os alunos do 7º ano, essa mesma turma que o seu ano passado já participou lá com a gente, né? Já teve lá um encontro lá com a gente, lá presencial, né? Lá na escola. Nós só temos a lhe agradecer, né? E pedir aí para que tudo continue, né, dando certo aí em sua vida, nesse seu ministério, que dando certo para o senhor, logicamente, para a coletividade, todo mundo vai estar bem, Com né? Como eu certeza. falei no começo, né? Quem faz parte e quem não faz parte, mas de certa forma todo mundo é influenciado pelo seu ministério. Então a gente tem Obrigado. que lhe agradecer bastante. Inclusive depois essa aula vai estar lá no YouTube. Eu vou mandar o link para o senhor, porque se eu quiser assistir sua própria fala ou quiser de repente utilizar, né, mandar aí para o pessoal da igreja, né, se eu possa ficar à vontade, tá bom? Gente, vou estar Obrigado. encerrando, tá bom? Vou estar encerrando porque aí o aplicativo já está na contagem regressiva aqui, a gente tem que converter o arquivo, né? Lembrando que segunda-feira a gente tem dar continuidade, tá bom? Hoje não vai atividade, né? A atividade de hoje vai ser a da semana passada, a gente faz pode na próxima semana, tá bom? O pastor quer dar alguma conclusão aí pra gente? Só agradecer mais uma vez. Pode contar comigo sempre que precisar. Até porque eu também sei que eu posso contar contigo sempre que eu precisar. É Com uma via de certeza. mão dupla. Com E certeza. que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe essa turma, que vocês continuem aí empenhados nos estudos. Esse tempo vai passar, mas é bom que vocês estão nesse tempo mesmo adquirindo conhecimento aí, ainda
tendo as atividades escolares. Que Deus abençoe vocês e a casa de vocês e os guarde de todo mal. Amém. Amém. Então, muito obrigado, gente. Até segunda-feira. Bom final de semana aí a vocês, tá certo? Amém.